Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque alguns alunos tiveram dificuldade em compreender a parte de classificar as grandezas em diretamente e inversamente proporcionais, né? Eu tinha mandado um material para vocês com alguns vídeos do YouTube, mas o pessoal teve uma dificuldade, então eu resolvi gravar o vídeo eu mesmo, talvez auxilie uma explicação diferente. Então, quando a gente pega uma grandeza proporcional, um problema que envolve grandezas proporcionais, a gente precisa classificar esse problema, classificar essas grandezas, na verdade, como sendo diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é muito importante. Vamos ver na prática como que isso acontece. Eu vou pegar o exemplo 1 aqui, ó. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Bom, o primeiro passo sempre é organizar esse tipo de problema em uma tabelinha com os dados, né? Então eu montei a tabela aqui, ó. Nós temos que a torneira despeja 50 litros de água em 20 minutos. Quanto tempo, né? Quantas horas aqui, ó? Quanto tempo ela vai levar para despejar 600 litros? Então toma cuidado para organizar as informações da forma correta na tabela, né? Tempo aqui, volume de água aqui. E a partir dessa tabela, muita gente se confunde, acha que é só pegar daqui e montar a regra de 3 de A, né? 50 sobre 600 igual a 20 sobre x, multiplicar cruzado e vamos embora. Só que na verdade não é bem assim. A partir do momento que você organiza as suas informações numa tabela, você precisa, após isso, classificar essas grandezas. Elas são direta ou elas são inversamente proporcionais. E como que isso acontece? Muito simples. Primeira dica que eu vou dar para vocês. A gente vai comparar as grandezas, o volume de água e o tempo. Esquece os números aqui, ó. Esses números nem vão ser levados em conta, não vão ser levados em consideração nessa comparação. A gente vai comparar apenas o volume de água com o tempo. E daí eu vou analisar o seguinte: para que eu tenha mais água dentro do meu tanque, eu preciso da torneira aberta por mais tempo, por mais minutos. Ou seja, para ter mais água, eu preciso de mais tempo. Se eu quiser ter menos água, eu preciso de menos tempo. Você pode perceber que as duas grandezas obedecem o mesmo sentido. Mais água, mais tempo. Menos água, menos tempo. Elas seguem sempre o mesmo sentido. Como elas seguem o mesmo sentido, elas são aqui, ó, diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, aí sim, é bem simples. Basta montar a regra de 3 exatamente como você tem os dados aqui na sua tabela. Desculpa. 50 sobre 600 igual a 20 sobre x. E aí a gente resolve a equaçãozinha aqui, né? Com a regra de 3. Multiplica cruzado. Pega a primeira diagonal do x, né? Fica mais bonitinho para organizar a equação. Então, ó, 50x é igual a 12.000, fazendo a multiplicação cruzada. O 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 12.000 dividido por 50 dá 240. Portanto, se o x vale 240, vou colocar aqui, ó, na tabela, 240 no lugar de 6x. Para que eu tenha 600 litros de água, isso levaria 240 minutos. Mas essa questão ainda tem um pequeno adendo, uma pegadinha, digamos assim. A pergunta é bem específica, bem clara aqui, ó. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Não são 240 horas, são 240 minutos. Lembra que o tempo aqui no nosso problema, ó, era dado em minutos. Isso é muito importante anotar a unidade de medida sempre, né? Então, assim como 50 litros levava 20 minutos para encher 600 litros, eu preciso de 240 minutos. 240 minutos equivalem a quantas horas? Bom, basta tu dividir por 60, né? Cada hora tem 60 minutos, então dividido por 60, dá para perceber que os 240 minutos levam 4 horas, né? 60, 120, 180, 240. 4 horas equivalem a 240 minutos. Portanto, a resposta correta é 4 horas. Vamos ao exemplo 2 agora. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa casa? Novamente, vamos organizar esses dados numa tabela.
onde eu tenho aqui ó, a quantidade de operários e o tempo, que é dado em dias. Você tem que 30 operários constroem em 120 dias. Aqui, ó, 30 operários, 120 dias. A pergunta é, em quantos dias, já coloquei a incógnita aqui ó, no tempo, porque é isso que eu quero descobrir, em quantos dias, eu não sei, coloco o X, em quantos dias 40 operários construiriam essa casa? Então, se 30 fazem em 120 dias, 40 operários vão fazer em quanto tempo? Novamente, não é sair daqui da tabela e ir diretamente lá para a sua equação. A gente tem que classificar primeiro em direta ou inversamente proporcionais. Então, vamos comparar de novo as duas grandezas. Esquece os valores aqui, vamos comparar as grandezas, operários e tempo para se fazer uma obra, um serviço. A gente vai ter o seguinte raciocínio lógico. Ó. Se eu tiver mais operários na minha obra, eu consigo terminar ela em menos tempo. Vai mais rápido, concordo? Quanto mais gente trabalhando, mais rápido você termina a obra, termina a construção. Né? Então, perceba que quanto mais operários, menos tempo. E se eu diminuir a quantidade de operários, se eu tiver menos operários na minha obra, vai levar mais tempo. Dá para perceber que, ao contrário do exemplo anterior, nesse caso as grandezas possuem sentidos opostos. Quando uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa. Se eu aumento a quantidade de operários, diminui a quantidade de tempo. Se eu diminuir a quantidade de operários, vai aumentar a quantidade de tempo. Ou seja, as grandezas têm sentidos opostos. Portanto, elas são inversamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que inverter uma das colunas da nossa tabela aqui, ó, para montar a regra de 3. Apenas uma delas. Você escolhe, pode inverter essa ou essa. Eu, por costume, prefiro sempre inverter a do X, mas é um mero costume do professor. Então, perceba que eu montei aqui, ó, 30, 40, mas aqui eu inverti na hora de montar a equação. O 120 foi para baixo, o X foi para cima. Por quê? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ok? No caso de grandezas diretas, que seguem o mesmo sentido, você monta a equação certinho como a tabela. No caso desse exemplo aqui, que as grandezas possuem sentidos opostos, aí você vai ter que inverter uma das colunas da tua tabela na hora de montar a equação, que nem o professor fez aqui. Inverteu, resolve a equação normalmente, multiplica cruzado, a gente vai ter aqui ó, 40x igual a 30 vezes 120, que dá 3.600. Passo 40 dividindo por outro lado, nós temos que o valor do x é 90. Vamos colocar aqui, ó. E perceba, galera, que isso é muito importante, porque aí sim a resposta vai fazer sentido. Ó. Vamos analisar se essa resposta ela tem sentido logicamente. 30 operários construiriam uma casa em 120 dias. Percebam que eu aumentei aqui um pouquinho a quantidade de operários. E se eu aumento um pouco a quantidade de operários, o que vai acontecer com o tempo para fazer obra? Vai diminuir. E ele diminuiu aqui, ó. Certinho. Assim como a lógica nos manda. Beleza? Então, essa classificação em diretamente ou inversamente proporcionais é muito importante, tá bom? No começo ela assusta um pouquinho, é um pouquinho estranho. Eu fiz esse vídeo para facilitar. Se tiver qualquer dúvida ainda, conversa com o professor que eu auxilio, dou uma explicação individual para a gente conseguir resolver todos os exercícios, beleza? Abração a todos e até mais.